Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Desculpa esse pequeno atraso. Vamos lá. Colocar aqui o tema da live de hoje para nós podermos conversar sobre. Gisele, seja bem-vinda. Anderson, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Vamos aguardar um pouquinho aí. Vamos aguardar um pouquinho aí, pessoal, para a gente poder esperar o restante chegando, né? Enquanto isso, vai me dando feedback aí, galera. Como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo? Escreve aí para eu saber. Bocão Vaqueiro, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Oi, mãe, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Dá o feedback aí, pessoal. O áudio, vídeo, como é que tá? Gabi Santos, seja bem-vinda, nova seguidora. Coisa boa. Amém. Tá tudo ótimo? Que bom, que bom, que bom. Hoje o tema da live tá bem interessante. Adriano Lemos, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Quanto tempo, né? Ainda tá no Alegria, no grupo Alegria? Espero que sim. Milena Tavares, seja bem-vinda. Tô aguardando o pessoal entrar. Enquanto isso, vamos lá, né? Vamos dar os recadinhos no começo. Paulo e Paula Mota, seja bem-vindo. Bom, pessoal, essa live de hoje vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram. Depois eu vou disponibilizá-la no YouTube. E as lives do YouTube, elas vão ter um tempo determinado. Daqui a um tempo eu vou mudar o esquema e as lives não vão ficar disponíveis gratuitamente lá. O conteúdo que eu estou produzindo aqui, a gente vai fazer uma alteração. Então, vamos lá, né? Vamos observar isso aí. Cris e Calisson, seja bem-vindos, ou bem, né? Enfim. Rosélia, minha tia, seja bem-vinda. Compartilha, pessoal, essa live com mais alguém que vocês acham que poderia se beneficiar desse conteúdo, porque nós vamos falar de uma coisa muito, muito legal. Que significa como lidar com pessoas falsas. Quem nunca, né? Teve que lidar com isso na vida. Enfim, a gente precisa saber o que fazer com esse tipo de realidade, né? E nesse ponto, Sônia Milhomem, seja bem-vinda. Nesse ponto a gente precisa ter algumas dicas, algumas estratégias bem tranquilas, bem simples, para a gente poder saber lidar com isso, tá? E eu lembrei de uma coisa. Lawanda Mello, seja bem-vinda. O nosso sorteio ainda está correndo. Temos ainda alguns dias para a finalização desse sorteio. Vai ser o sorteio de uma caneca lindona, com uma caneta dessa aqui, ó. Uma caneta dessa aqui com a minha logo. Com minha logo, né? Com o meu nome. E a caneta é muito bonita. Então, né? Vamos lá, vamos participar. Tchelo Henrique, seja bem-vindo. Amor e Rodrigo, seja bem-vindo. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá começar com a live. Depois eu vou publicar mais uma vez nos stories a foto para você participar junto comigo do sorteio, que vai ser dia 31 de janeiro na live da zoeira, né? Vocês vão ganhar uma canetinha dessa aqui junto com uma caneca super linda. Tá lá na foto oficial que tá no meu feed, tá bom? Pessoal, qual que é a frase do dia de hoje? Uma frase interessante de um autor desconhecido. Diz o seguinte: pessoas falsas, elas são como produtos piratas. Atraem pela facilidade, mas logo te decepcionam pela falta de qualidade. Autor desconhecido, né? Então vamos lá. O que significa isso, né? Quem nunca teve que passar por uma situação de que você teve que lidar com uma pessoa assim, uma pessoa falsa, que, né, enfim, estava ali tratando você de uma maneira que você não achava legal e tudo mais, né? Então, segundo o próprio conceito do dicionário, pessoa falsa é aquela pessoa contrária à verdade. É aquela que, pelo menos de alguma forma, se aproxima um pouco dessa verdade, né? Apenas na aparência, mas na essência ali não tem nada daquilo, né? Então é tudo relacionado à mentira, tudo relacionado à calúnia, tudo aquilo que está relacionado à enganação ou deslealdade. Esse é o conceito
que a gente precisa ter na nossa cabeça para nós entendermos, né, o que significa isso, né, falsidade. Então, em geral, nós precisamos ter a habilidade para lidar com isso. Por quê? Às vezes nós podemos ter reações emocionais muito intensas, a gente pode tomar partido de alguma pessoa que está sofrendo um processo ali de uma falsidade qualquer, a gente pode ficar muito indignado com a pessoa que está sendo falso e aí brigar, bater boca com essa pessoa, né? E geralmente, se a gente não tem muita habilidade, geralmente as pessoas que não têm muita habilidade para lidar com esse tipo de pessoa, pode trazer prejuízos bem sérios para a sua própria vida, né? Então a gente precisa entender um pouco disso, tá? E na vida, geralmente, existem situações, obviamente, que podem ser necessárias, assim, podem surgir ocasiões de que a falsidade ela fica um pouco mais evidente. E eu vou explicitar um pouco mais isso aí. Em linhas gerais, se você não tem um contexto favorecedor de você viver dentro de um processo mais realista, viver dentro de um processo mais verdadeiro, de você ser verdadeiro, poder comunicar verdades profundas, né? Vamos colocar assim, isso é um ambiente favorecedor à falsidade. Isso geralmente sempre surge nesses contextos. Então temos lá contextos sociais, temos contextos de amizade, né, em geral, contextos familiares, contextos de trabalho, né? E, enfim, coisas nesse sentido, tá? E quais são esses contextos? Por exemplo, se a gente para pensar num contexto um pouco mais social, vamos colocar assim, né? A gente sabe que existem aqueles crimes de falsidade ideológica, né? Aqueles crimes de adulteração de produtos, né? Quem nunca ouviu falar de algo relacionado a isso? Então, isso acontece, mas geralmente, quando a gente entra em contato com isso, a gente vê isso como algo sendo bem distante da gente, né? Parece que não está próximo ali. Às vezes a gente não se coloca nessas circunstâncias, mas pode ser de que alguém que conviva com a gente possa ter feito algo relacionado a isso. Ou então, geralmente, na amizade, na relação de coleguismo, de amizade, né? Quando é que surge esse tipo de contexto? Quando a pessoa precisa de alguma coisa, existe um contexto ali de necessidade, e essa necessidade, a pessoa finge uma intimidade para poder alcançar aquele objetivo que vai atender a necessidade dela. Então a falsidade existe aí. A gente consegue perceber nesse contexto, né? De um interesse pessoal, de uma necessidade a ser atendida e que o outro pode me favorecer aquilo. Falei um pouco disso quando a gente falou de pessoas dissimuladas, né? A pessoa usa de dissimulação, usa um pouco da situação de ser duas caras, né? Está relacionado com falsidade também, né? Contextos familiares. Quando é que essa falsidade surge, né? Quando algumas pessoas ali da família gostam de causar intriga. Quem nunca viu um familiar da vida da gente, né? Da família da gente, promover intriguinhas apenas por gostar disso, apenas por saber que aquilo vai diverti-lo ou diverti-la de alguma maneira, e a pessoa se envolve com isso, gosta de tocar fogo no circo, assistir de camarote, ainda estourar uma pipoca e ficar comendo, né? Tem gente que é assim, por quê? Isso revela que pessoas que têm uma necessidade de colocar fogo no circo para ficar assistindo são pessoas emocionalmente imaturas. Como assim? Elas precisam mentir, elas precisam plantar informações que às vezes não são aquelas, elas precisam distorcer a realidade para poder provocar uma agitação, uma movimentação, perturbar a cabeça de certas pessoas nesse ponto, né? E aí o que acontece? Ela não consegue divertir a vida dela com elementos da realidade. Ela tem que inventar coisas, ela tem que exagerar as coisas, ela tem que mentir mesmo e tal. E a vida ela fica muito sem graça nesse ponto, né? Porque ela não consegue viver a vida de uma forma verdadeira, né? Com elementos de fazer brincadeiras que não ofendem ninguém, que não tem nada de errado com o outro, que respeite o outro, né?
Aí ela vai promover situações ali de intriga, de fazer uma fofoquinha aqui, de tentar qualquer coisa nesse sentido, né? Então, revela uma emocional pobre. A pessoa tem uma pobreza emocional, ela não dá conta de ser criativa, de divertir de maneiras diferentes. Ela tem que sempre provocar uma situação ali que inclina os outros para o mal, para a maldade, para o se sentir mal, né? A finalização do processo é isso. O outro sempre vai se sentir mal. E ela usa de falsidade para isso. Ela se finge ali de pessoa boa, né? Tal, aquela coisa assim. Tá. Outra coisa que acontece também em contexto familiar é a tal da inveja, né? A inveja camuflada, escondida, que a pessoa ela não pode demonstrar para o familiar com o qual ela tem inveja. E aí o que ela faz? Ela finge, ela se torna falsa, né? Ela vai lá ser contrária à verdade, porque a verdade interior dela é: estou com inveja de você, né? Ela vai ser fingida e tal, para não ser punido, porque se ela mostra a inveja dela publicamente para as pessoas vão julgá-la. Quem é que quer ser julgado com isso? Ninguém, né? Então o que a pessoa vai fazer? Vai fingir, vai ser falsa. Opa! Então, esse contexto de um familiar ali ter que fingir, né, para poder não demonstrar que ela está querendo estar no seu lugar ou querendo até te punir ali porque você ter alcançado alguma coisa nesse sentido, ela vai fingir, ela vai criar uma situação ali de falsidade. Uma alegria que não é aquela alegria genuína, porque se teve uma conquista de alguém, a pessoa deveria se alegrar com aquela conquista, ela fica assim: nossa, mas que bom, né? Nossa, parabéns, né? Aquela coisa assim que você vê que é forçado, né? Até eu achei graça de mim fazendo isso agora. Enfim, né? Tem essas realidades que acontecem em contexto familiar. E também tem outras realidades, né? Por exemplo, se porventura você está num contexto de trabalho, e no contexto de trabalho acontece muito o tal do conflito de valor, né? Às vezes, você convive com uma pessoa que é extremamente mentirosa, ou então extremamente fofoqueira, e você tem que fazer o quê? Sorria e acene, né? E esse processo vai forçar as pessoas a serem falsas um pouco, né? É quando você não gosta de pessoas fofoqueiras, mas você tem que fazer de conta que você gosta dela porque trabalha com você. E aí é complicado. Mas eu vou passar umas dicas daqui um pouquinho, que nem sempre a gente tem que caminhar nessa direção de você ter que fingir algo para quem você não gosta. Você não é obrigado a isso não, né? Então assim, conflito de valor é o quê? Eu não sou fofoqueiro, mas eu convivo com alguém que é fofoqueiro. E aí, às vezes, eu tenho que ficar assim: ah, tá, pois é, nossa, que legal, né? E assim, quem entra naquela dinâmica de ser bonzinho, de ter que agradar os outros, se sente na obrigação de meio que forçar uma aceitação do comportamento da outra pessoa de ser fofoqueiro, e fica com medo da pessoa achar ruim e você fechar a cara para aquilo e falar que não gosta de fofoca, né? Então, às vezes pode acontecer isso, conflito de valores, né? Pode surgir contexto de falsidade, porque eu quero agradar, né? Ser bonzinho demais também atrapalha nesse ponto. Pode forçar você a ser falso ou falsa. A competição, clima de competição. Quando estou num contexto de trabalho ou contexto de qualquer outra coisa, esporte, amizade, de alguma forma, se eu estou competindo com alguém, no contexto de trabalho é muito presente isso, né? Existe lá um cargo de liderança. E aí esse cargo de liderança não existe para todo mundo, existe para uma pessoa só, que deveria ser o mais competente, né? Aí o que acontece? As pessoas começam a ser falsas. Porque se eu descubro que tem alguém disputando o mesmo cargo de liderança que eu, aí o que vai acontecer? Eu vou falar assim: oi, tudo bem? Como é que você tá? Nossa, que bom, não sei o quê. Faço de conta que eu sou amigo de quem pode me promover. Enfim, acontece uma série de coisas ali que vai me forçando a ser falso com aquela pessoa. Então, a competição pode estimular, criar um contexto de você ser falso com a outra pessoa.
Dificilmente alguém chegaria e falar assim, olha, eu estou disputando a mesma vaga que você, que vença o melhor. Dificilmente as pessoas fazem isso, né? Eu vi uma pessoa comentando num dos vídeos aí, um conhecido meu, que é psicólogo também, falando assim, que Nelson Rodrigues, eu acho, falava assim, a vida seria muito ruim se as pessoas fossem 100% verdadeiras, né? E eu discordo, totalmente. Eu acho que a vida deve caminhar dentro disso, né? O que acontece é que as pessoas não estão com preparação, as pessoas não sabem acolher a verdade do outro. Elas preferem julgar, elas preferem condenar, elas preferem apontar dedo, mas elas não acolhem, elas não abraçam aquilo que seria da outra pessoa, né? E elas preferem bater. Hoje em dia a sociedade está nisso, né? Um cultivo de pancada, né? Assim, as pessoas gostam de bater nos outros muito mesmo. E assim, não é bater fisicamente, né? Uma linguagem simbólica. Mas é não ter respeito pelo outro, né? Uma coisa é você incentivar a pessoa a superar os desafios da vida, porque senão gera uma espécie, né, de pessoas assim bem melindrosas, não é isso que eu estou querendo dizer, mas com relação ao que o outro tem para te dizer, né? De verdade profunda ali daquela pessoa. As pessoas não têm mais essa capacidade, então geralmente é isso. É uma falta de competência, de habilidade para lidar com a verdade do outro. A verdade do outro, mesmo que seja subjetiva, é uma verdade que merece ser acolhida. Não é uma verdade que merece ser punida, batida, né? Acolhida para poder você fazer a pessoa crescer, né? Não tem objetivo de passar a mão na cabeça, nem nada nesse sentido, não. Mas é para você mostrar para a pessoa de que beleza, estou acolhendo sua dificuldade, mas e aí? E ali? E para cá? E para lá? E para cima? Como é que é? Você está entendendo? As pessoas não dão conta disso, né? Às vezes, assim, você falar aquilo que é a verdade, às vezes pode ser muito mais constrangedor, sei lá, ou então muito mais ofensivo, muito mais dolorido do que você não falar nada, né? Seria isso. E aí, se não há maturidade, o contexto de não maturidade favorece o surgimento de falsidade, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Muito provavelmente você vai passar por situações que você vai ser falso, você vai ser falsa, você vai ser obrigado a isso, porque ninguém está preparado, né? Ninguém, assim, uma grande, massiva maioria das pessoas não tem lá uma preparação. Então, como é que você teria que fazer para lidar com pessoas assim, né? Seja você, seja o outro. Primeiro ponto, não tente mudar ninguém. Mude você primeiro, né? Saiba você ser o máximo possível acolhedor das verdades que o outro te traz. E as pessoas tendem a confundir você ser verdadeiro com você ser duro. Não tem nada a ver com isso. Ser verdadeiro significa até, inclusive, você preparar a pessoa para acolher aquilo que você tem para dizer. É como se você estivesse indo dormir. Você vai lá, prepara a sua caminha, você toma um banho quentinho, coloca uma roupa bem confortável, afofa o colchão, afofa o travesseiro, né? Vai lá, coloca um edredom ali, prepara, né? Você vai preparando para você se enfiar debaixo das cobertas e, ó, tirar aquela sonequinha boa, né? Seria a mesma coisa se você estivesse preparando uma semente para ser plantada na terra. Você pega o vaso, coloca a terra, coloca ali alguns ingredientes específicos, esterco, ou terra preta, ou estrume, sei lá o que, né? E aí você vai lá, junta tudo certinho e tal, cava um buraquinho, coloca a sementinha lá, tampa, agoa, coloca no sol. Tem todo um processo preparatório. Verdades têm que ser ditas de forma também assim, preparadas, né? Às vezes o que você tem para dizer é uma coisa que pode ser um problema ali para a pessoa. Então fala assim, olha, fulano, eu queria te falar algumas coisas que eu acho que é importante para você, não me leva a mal e tal, mas é só para tentar ver se você consegue melhorar isso, aquilo e tal, não sei o quê. Então você prepara o terreno para você comunicar, sem acusação, sem nada disso, né? É muito mais
tranquilo você conseguir comunicar de maneira acolchoada essa verdade do que você chegar no tiro, porrada e bomba, né? Tem gente que funciona desse jeito, no tiro, porrada e bomba, mas isso tem prazo de validade. O ser humano foi feito para poder funcionar nesses termos, não. Fica imaginando o próprio exemplo do que todo mundo deve ter como referência, ou a maioria das pessoas tem, né? O próprio Cristo. Quando ele ia comunicar verdades, ele não ficava esbravejando e parecendo um doido, né? Só fez isso em alguns momentos da Bíblia, lá no templo, né? Ou então quando ele ia lidar com os fariseus, com os hipócritas, raça de víbora, às vezes ele era duro, falava coisa assim, que eu imagino que Cristo falava duro mesmo, assim, raça de víboras, né? Ele não falava assim, ô raça de víboras, ô fariseus hipócritas, ele não falava de jeito, né? Mas em contrapartida, para outros contextos, por exemplo, na pecadora perdoada, como é que ele fez? Ele se abaixou, chegou no nível dela, ela já tinha total consciência do que ela estava fazendo, aí ele falou assim, aquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra, todo mundo saiu de perto, ele chegou nela lá e falou assim, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Aí ela respondeu, não tem ninguém aqui, Senhor. Aí ele falou assim, eu imagino ele falando na maior calma do mundo, assim. Falou assim, pois é, então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Tranquilo, comunicou uma verdade profunda ali, ó, que não precisou dele dar uma porrada nela, né? Imagina. É isso. Tem certas coisas que a gente tem que saber ter tato, né? Para poder comunicar. Isso é muito importante. Então, nesse ponto, não seja puritano. No sentido de, você não tem que ficar condenando nos outros aquilo que às vezes você mesmo tem feito. Isso é puritanismo, né? Você achar que só o outro faz errado, só o outro isso, só o outro aquilo, só o outro o tempo inteiro. Não. Você já deve ter sido assim alguma vez na vida. Olhe para as pessoas como se elas fossem seus espelhos. Se tem algo no outro que te incomoda, para observar em você o que o outro está despertando de incômodo. As pessoas são assim, elas funcionam para nós como uma espécie de um espelho. Eu olhei para alguém, aquela pessoa me incomodou, pode ter certeza que ela despertou em você algo que você precisa trabalhar dentro de você. Então, para de condenar os outros. Porque eu não gosto disso na fulana. Quem disse que você tem que gostar? Você tem que gostar de nada, não. Você tem que olhar para você. Olhar para você, porque quando nós somos adultos, cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Deixa a pessoa se resolver. Principalmente pai e mãe, né? O filho já está adulto, deixa para lá. Entendeu? Então assim, sem condenar ninguém, olha para você. O que você vê que o outro está fazendo que não está te agradando, olha para você se você já não fez igual ou pior do que a pessoa. Porque às vezes dói menos na nossa consciência a gente acusar os outros, querer corrigir o outro, porque tira o foco da gente. É assim que acontece. É fuga de si mesmo. Tanto é fuga de si mesmo que ninguém aguenta essas lives que eu falo. Pô, vai embora antes mesmo. Então, nesse ponto aí, seja educadamente esperto, acima de tudo consigo próprio. Observe o que está acontecendo ao seu redor. Claro que a gente também não tem que ser bobo, né? Se eu estou vendo que tem alguém ali que está sendo falso comigo e tal, não sei o que, observa a pessoa, está te incomodando, mas espera aí, eu também já devo ter feito isso algumas vezes. Tá, então vai lá, observa o que a pessoa está querendo. Se a pessoa está lá querendo alguma coisa, vê se você pode oferecer. Entendeu? Observa, fala, peraí, isso aqui não tem nada não, vou atender a pessoa, não tem problema. E aí você vai lá e atende ela. Agora, se você não pode, fala assim, fulano, peraí, então, tô vendo que você está precisando disso, não vou poder te atender hoje não. Né? Ou então, não vou poder fazer isso por você, tem como ficar para próximo e tal, enfim. Fala numa boa, entendeu? A gente precisa entender essas coisas, identificar onde a pessoa quer chegar para você ver se você pode atender essa pessoa.
Então, se você percebe que a outra pessoa está só querendo alguma coisa ali, de aproveitar de você, ou então alguma coisa nesse sentido ali de um interesse, alguma coisa assim, traga o relacionamento para a superficialidade, não precisa aprofundar demais não, sabe? Mantenha a sua relação com a pessoa nesse nível de superficialidade. Observa, vê o que a pessoa está querendo e tal, e saiba se você vai querer, escolhe, vai querer atender aquilo ou não, né? Ou então você já pode ter sido uma pessoa dessa, que já foi falso com alguém ou falsa com alguém, né? Quem nunca agiu assim uma vez na vida ou tá na morte, né? Que atira a primeira pedra, como diz o outro, né? Então assim, entenda que você não tem necessidade de agir assim. Você não tem necessidade de agir assim. Mesmo que o contexto te obrigue, ou te force, ou desperte em você essa necessidade de falsidade, alguma coisa assim, você não tem que agir assim. Entenda isso. Então você precisa fazer o quê? Uma diferenciação do que é que você precisa ver em você. A sua verdade. Né? Você precisa, acima de tudo, ignora um pouco o outro e vamos olhar para si. Olha para você. Conecte-se você com sua verdade. O outro fez uma coisa que você não está gostando, ó, espelho, é o espelho, está refletindo, olha para você. Peraí, tem um trem incomodando aqui. Então, veja dentro de você qual é o movimento interior que está acontecendo ali. O que surge ali? Né? Trabalha isso dentro de você. Pensa bem o que é que está acontecendo. Eu estou com raiva, eu estou irado com a pessoa, eu estou magoado, eu estou com inveja, eu estou com não sei o quê. O que é que está dentro de você? Veja o movimento que você está fazendo. Trabalha isso. E aí, saia daquela dinâmica do, mas eu sou assim mesmo. Não, mas isso aí é assim mesmo. Não, mas essa é a minha forma de viver a vida, é o jeito que eu sou e tal. Não é assim. Em se tratando de atitudes comportamentais, a gente precisa sempre rever as nossas atitudes, os nossos comportamentos, porque eles são modificáveis. Muitas coisas que a gente sabe hoje, a gente aprendeu ao longo da vida, então muita coisa é aprendizado. Né? Então, é isso. Olha para dentro de você, não entra na moda do sou assim, eu funciono desse jeito. Enobreça a si mesmo, acima de tudo, de todos, né? De todos não, acima de tudo. Outra coisa, seja um buscador ou uma buscadora de referências virtuosas. Quantas pessoas na vida a gente não admira, né? Então assim, pode ser no esporte, pode ser na música, pode ser na área das finanças, pode ser na religião, pode ser no mundo artístico de maneira geral, pode ser na família, pode ser no seu trabalho, né? Sei lá. Busca referências. Tem tanta gente no mundão aí, nesse mundão de meu Deus aí, que pode oferecer isso, né? Essa referência de como que você pode aprender comportamentos virtuosos com aquela pessoa, né? Existem muitas biografias de pessoas interessantes, personalidades importantes, que ensina isso de alguma forma, né? A gente vai aprendendo ali com o histórico de vida, de sofrimento do outro, né? A gente vai lá e vê isso, né? A gente aprende muita coisa. Para você trabalhar em si mesmo, essa sua dificuldade de ficar observando a si mesmo, de fugindo de si mesmo, né? Como a gente às vezes foge de si, né? Não esconda de si mesmo suas inclinações negativas. Para disso, né? Para com isso, seus defeitos. Não esconde não. Você não é obrigado a mostrar isso para os outros, obviamente, porque nem todo mundo tem boa intenção de saber acolher. Tem gente que é difícil isso, né? Você não é obrigado a mostrar isso para os outros, mas você tem que descobrir isso para si próprio. Você tem que olhar para si mesmo e se fazer menos falso consigo mesmo. Você precisa amadurecer dentro de você. Espera aí, eu preciso trazer o meu interior para um outro nível. Eu preciso entender como é que está dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim. Para não ficar me enganando, para não ficar me iludindo, né? Me criando coisa ali que não tem nada daquilo.
né? Eu preciso olhar para mim mesmo. Então traga a mente, traga a ideia, né? Assim, o que que é? Peraí, eu tô com raiva. Tá, observa esse movimento dentro de você. Tô com raiva. Peraí, mas eu tô com raiva por quê? Porque eu queria fazer tal coisa e teve gente que atrapalhou. Que saco. Tá, peraí, então quer dizer que eu desperto raiva quando, enfim, X coisa acontece, eu fico com raiva. Tá bom. Acolhe isso dentro de você, identifica, traga a ideia qual que é o comportamento oposto. Qual que seria a habilidade oposta, qual que seria a virtude oposta, sei lá como é que você quer chamar, a competência social oposta, e puxa para perto de você. Aprenda com isso dentro de você, identifica, observa, olha para dentro, observa, identifica e fala, beleza, como é que eu posso fazer para não me enraivecer desse jeito? Eu tenho que desapegar, eu tenho que não manifestar resistência, eu preciso aprender alguma habilidade específica de que é o tempo que eu quero que a coisa aconteça agora, do meu jeito, nesse momento, e tem que ser desse jeito. O que eu tenho que fazer? Aí eu vou aprender. Peraí, então eu vou ter que praticar isso, vou ter que praticar assim, assim, assim. Então, nesse ponto, saiba ser verdadeiro consigo mesmo, mas você não tem que ter a sua vida como se fosse um livro aberto para todos, né? Você tem, acima de tudo, não ser falso consigo próprio, né? O que você vai fazer disso, como você vai demonstrar isso para as pessoas, isso é questão pessoal, né? E porque nem todo mundo também sabe acolher a sua história, né? E saiba se posicionar, né? Com relação às pessoas, principalmente. Isso não lhe diz respeito. Eu não vou falar nada para você, porque você não sabe guardar as histórias que eu tenho para te contar, enfim, sei lá, enfim, você define aí o que você faz com relação ao que você vai contar para os outros, né? Mas o objetivo da live de hoje seria a gente conseguir entender isso, de que essa clareza que eu preciso ter para mim mesmo me impele a me aperfeiçoar um pouco mais. Eu preciso saber me autoconhecer dentro desses moldes, entender os contextos pelos quais eu respondo de X forma, de Y forma, e saber o que fazer com isso. Mesmo que eu tenha que pedir uma ajuda, eu tenha que aprender o que eu ainda não sei, mesmo que eu tenha que bater no peito e falar assim, nossa, eu fiz isso, eu pensei isso, eu senti isso, eu tive vontade disso ou daquilo, né? E não precisar também, às vezes, você entrar naquela dinâmica de fingir o tempo inteiro, né? Porque aí a vida vai entrando numa dinâmica difícil, uma dinâmica complicada, né? Do tipo, você não tem consciência de si mesmo, você fica se forçando a certos contextos que você não é obrigado, e aí você, por querer agradar demais as pessoas, acaba se envolvendo com atitudes para poder adquirir aceitação daquelas pessoas, você não tem que ter aceitação delas, e aí você se envolve com aquilo e faz coisa que não devia, isso tem consequência, enfim. E aí vira aquela bola de neve, né? Vira aquele problema grave ali. Então a gente precisa entender isso. Essa dinâmica toda precisa estar claro para si próprio, né? Esse processo envolve você saber não se importar tanto com os outros assim, né? Porque é uma questão de escolha, né? Você também vai ter que entender, né? Em se tratando do outro, qual é o nível de relacionamento de vínculo de relacionamento que você vai querer estabelecer com aquela pessoa. Se você identificou alguma coisa de falsidade mesmo, se a pessoa ficou bem evidente para você, a pessoa tá lá duas caras, tá lá fingindo, simulando e tal, você não tem que ficar se forçando a ser amigo daquela pessoa, best friend forever ou alguma coisa assim. Não, mantém ali o nível da superficialidade, tá ótimo, tá ótimo. Nem todo mundo merece te conhecer na sua intimidade e a gente tem que estar ligado nisso, né? E envolve tempo, envolve alguns testes, envolve você saber ter zelo com a história do outro, ter respeito pelo outro e o outro te tratar também assim. Você precisa ver essas atitudes, esses comportamentos do outro para com você.
Se isso não acontece, o botãozinho de alerta tem que ficar ligado, com certeza absoluta, né? E aí você vai entendendo algumas coisas. Eu queria fazer alguns questionamentos agora para poder estimular a reflexão. Já vamos lá para 40 minutos de live, antes de abrir para as perguntas. Você precisa tomar consciência de algumas virtudes que você tem e que você não reconhece em si mesmo, porque nesse processo de você também identificar falsidade nos outros, passa por si. E para a gente sair da falsidade, a gente tem que saber identificar virtudes em nós, habilidades, competências, né? Como é que é o seu nível de comunicar as verdades que você tem? Você prepara as pessoas para ouvir o que você tem para dizer? Você já chega falando? Como é que é isso? Porque às vezes a verdade é como se fosse uma pedra mesmo. Se a gente joga de qualquer jeito, dá consequência, né? Então você tem que saber preparar o terreno ali de alguma maneira para poder comunicar e colocar aquela pedra naquele lugar ali específico, não sei, alguma coisa nesse sentido. Uma metáfora que não foi muito feliz que eu tentei fazer aqui agora, mas que deu para entender mais ou menos, né? E com relação às seus erros, às suas dificuldades, você tem conseguido tomar consciência deles? Porque o objetivo é para você visualizar como é que você está vivendo, para você sair disso, para você caminhar no polo oposto, trabalhar um pouquinho essas dificuldades, às vezes, que às vezes tem mesmo, a gente vai adquirindo certos vícios de comportamento, né? Alguns hábitos de como lidar com certas coisas, né? Então a gente tem que traçar essas diferenciações, nem todo o contexto é igual, a gente precisa entender isso, né? E como é que seria isso? Você tem que sacrificar um pouquinho da sua vontade própria para poder você aprender algo novo, né? Como é que é o jeito de você lidar com pessoas assim? Ou como é que é o jeito que você lida consigo mesmo? Você foge de você? Você tem consciência dos seus impulsos, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus anseios? Ou não? E você precisa sacrificar alguma coisa dentro disso para você deixar brotar outras novas coisas dentro de você? Como que é isso? E diante disso, qual que é o tipo de comprometimento, de compromisso que você quer fazer consigo mesmo nesse processo de aperfeiçoamento, de busca por melhorias? Como é que é isso? São perguntas para você responder para si próprio, acima de tudo, né? E você conseguir entender melhor como é que você tem que fazer dentro de você, para você conseguir sair dessa dinâmica um pouquinho de falsidade, etc. Né? E vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas antes da gente conseguir. Ó, já foi 40 minutos de live, galera. Eu esqueci de olhar qual vai ser o tema da live de quarta-feira. Não sei qual que é, deixa eu ver se eu acho aqui. Escreve aí, pessoal, quais são as perguntas que vocês têm. A live vai ficar disponível por 24 horas, quem chegou depois, viu? Depois eu vou disponibilizar no YouTube por tempo determinado. Vou mudar o esquema lá. E a frase do dia foi uma frase de um autor desconhecido, que diz o seguinte: pessoas falsas são como produtos piratas. Te atraem pela facilidade, mas logo te decepcionam pela qualidade. Autor desconhecido. Eu achei genial essa frase. A live de semana que vem vai ser a seguinte: como lidar com pessoas desequilibradas. Esse é o tema da live de semana que vem. Semana que vem, desculpa. Quarta-feira próxima, 21 horas também. Como lidar com pessoas desequilibradas. Pessoal, vocês têm dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Domingo a gente teve uma live de perguntas e respostas, foi bem interessante. Já vou disponibilizar ela hoje no YouTube para vocês verem, quem perdeu. Foi bem legal. Falamos de muita coisa, falamos de meditação,
Falamos sobre muita coisa que eu já nem lembro mais. Tá tudo ok, pessoal? Deu tudo certo? Obrigado, pessoal, que chegou depois. Meu amigão chegou depois. Jaqueline, a Lorena, a Clívia, Fabrício, sejam bem-vindos. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Maria do Socorro, Natan, a Rita. Obrigado pela presença, viu? Estão sem dúvida, pessoal? Estão sem dúvida, pessoal? As pessoas são todas falsas, mesmo que um pouco? Eu falei anteriormente, Veronquinha, sempre surge contexto para as pessoas serem falsas, porque nem todo mundo dá conta de acolher, nem todo mundo tem maturidade para acolher as verdades profundas que vêm do outro. Às vezes as pessoas preferem condenar, julgar, apontar dedo, punir, quando o outro comunica uma verdade profunda. E por isso às vezes a gente tende a não falar tudo, a ser falso às vezes, né? Até forçar uma amizade ali, forçar forçar um social, né? A gente tende a fazer isso, sim. E eu incentivei hoje na live a gente não precisar fazer isso, né? A gente tentar viver um pouco mais dentro daquele critério de verdade, né? Do tipo, você não ser obrigado a nada, de você ter clareza para si mesmo, de que o que acontece dentro de você, de que às vezes o que o outro me incomoda, não é porque o outro tem um problema, às vezes o problema está dentro de mim mesmo. Se algo dentro do que o outro fez me incomodou, às vezes aquilo está servindo como um espelho, né? E eu preciso entender essas coisas, né, dentro de mim, para poder olhar para outra realidade, né? De uma maneira que eu não me ofenda tanto. E às vezes as pessoas usam de mentiras para isso, né? Para poder, enfim, criar um contexto ali de não demonstrar tanto que tá gostando de algo, enfim, aquela situação constrangedora, né? Do tipo, vamos supor, né? Você detesta comer arroz. Eu sei que tem gente que gosta. Aí você vai num lugar que só serve arroz. Aí as pessoas falam, come. Aí você começa a comer, você odeia, tá? Não gosta do gosto e tal. Você fala, e aí, tá bom? Você... Uma delícia. Muito bom, obrigado, viu? Nossa, vou comer sempre. Sabe assim? Esses contextos assim que a gente meio que força a amizade, né? Então, volta e meia a gente precisa fazer isso. Então, mas o caminho seria você preparar a pessoa para comunicar a sua verdade mesmo, profunda, né? Do tipo assim, olha, desculpa o que eu vou te dizer e tal, meu objetivo não é ofender, não é nada disso não. Eu esqueci de avisar, pode ter sido erro meu, e eu não gosto de arroz. Não é nada pessoal, é uma preferência minha. Então, assim, eu comi e não gostei, mas outra pessoa que gosta, que tem esse gosto, deve estar uma delícia, né? Mas a minha preferência não é essa, desculpa, tá? E assim, numa boa. Só que quando eu tenho que comunicar essa verdade profunda, né? Aí a outra pessoa fala assim, nossa, mas você é chato, tem isso aqui, isso aqui. Aí para evitar esse tipo de situação, as pessoas tendem a caminhar para o nível da falsidade, de fingir as coisas, né? E não fala a verdade. A Sirlene perguntando, por que as pessoas não aceitam ouvir quando sabe que você vai falar a verdade? Porque talvez não está sendo preparado, né? A verdade, para você comunicar a verdade, você tem que preparar, tá? Se ela não está querendo ouvir, é porque você está sendo muito tiro, porrada e bomba. Toma cuidado com isso. Como lidar com uma pessoa que tentou no trabalho te apunhalar pelas costas e você descobriu? Porém, você precisa conviver com ela. Traga o relacionamento para o nível da superficialidade mesmo. Mesmo. Você não é obrigada a fingir um vínculo profundo com essa pessoa. E deixe claro isso. Seja formal, seja cordial, seja educada, porque a gente tem que ser mesmo. Mas não tente estabelecer com ela um vínculo profundo e dê a entender que você sabe o que ela tentou fazer, de uma certa forma. Comunica de forma indireta, talvez, essa sua percepção de que ela tentou te apunhalar pelas costas e você descobriu. Então, mentira necessariamente ser falso e vice-versa?
É, meu amigão. Infelizmente é. Né? Porque, pela definição, deixa eu achar aqui, falsidade tem a ver com característica do que é contrário à verdade, que diz respeito a tudo relacionado a mentira, calúnia, enganação ou deslealdade. Entendeu? Seria assim. O que mais, pessoas? Mais perguntas? Temos aí 10 minutinhos de live ainda. Tinha prometido fazer lives de 40 minutos, né? Mas o tempo estende. Aí não consigo. Tudo tranquilo? Nossa, deu um erro aqui. Não sei se vocês estão me vendo, me ouvindo? Não sei se essa live vai salvar, porque deu uma queda de conectividade aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? E a omissão? Nem sempre. A omissão não tem a ver com falsidade, porque você não é obrigado a comunicar a sua verdade interior para todo mundo, tá? Porque o outro nem sempre vai saber acolher o que você tem para dizer. Então você pode guardar para você isso aí. Isso não tem a ver com falsidade. Você só não está tendo oportunidade, não está tendo um contexto favorecedor daquela pessoa ouvir a sua verdade profunda, né? Agora, se essa pessoa falar que é para você dizer e mesmo assim você omitir, aí é outra história, né? Seria mais ou menos assim. Deu uma queda de conexão aqui da minha internet, eu não sei se a live vai ficar gravada. Nossa, tomara que fique. Pessoal, eu acho que é isso, né? Vou encerrar a live então. Quero agradecer demais a presença de vocês. É sempre muito, muito bom estar aqui. Que vocês têm sido uma grande audiência que me reforça, me motiva a continuar fazendo as lives, né? Enfim. Tenham gostado muito, obrigado mesmo pela presença. Quarta-feira estaremos aí novamente, 9 horas da noite, para falarmos sobre pessoas desequilibradas. Como é que a gente lida com esse tipo de pessoa? Tá bom? Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Até mais. Um grande abraço. Até quarta-feira.